criei um quadro novo no canal chamado Deu Bom ou Deu Ruim na Semana, tá? Para trazer um pouco, né, na semana anterior, do que funcionou, do que não funcionou no mercado, na perspectiva dos trades, das oportunidades que eu olho. Cada semana eu vou trazer, né, um tema diferente, vou tentar fazer semanalmente isso. Cada semana eu vou trazer um tema diferente, de um trade diferente que, né, que deu certo, e um pouco da justificativa, da lógica operacional dele, né, e também um pouco do que deu errado. Tá? A ideia desse tipo de, né, de informação aqui, dessa série, é trazer um pouco mais de efeito prático para o que eu, né, tenho trazido aqui no canal. Então vamos lá, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente trading, tá? E assim, a ideia de fazer essa série, tá, foi tornar ela, né, tornar os conceitos que eu trago, né, aqui um pouco mais práticos e aplicáveis a você, tá? Nem tudo talvez você consiga replicar depois de ver o vídeo, mas tenho certeza que quem está ali tentando de fato implementar o que eu falo vai, né, ter nessa série de vídeos aqui, né, uma série de dúvidas sanadas, tá? Nesse aqui, tá? Tô com uma semana bem complicada, que é essa semana, né, no dia 20 de setembro, mais ou menos, tá? Mas assim, mesmo assim eu quis trazer, que foi um dia interessante, essa sexta-feira, dia 20 de setembro, tiveram uns acontecimentos, tirando, né, toda a questão macro, não dá tempo de falar aqui, né, mas tiveram uns acontecimentos relevantes, né? Tiveram duas entradas de algoritmos significativas, uma na compra e uma na venda, tá? E vale a pena falar sobre isso, tá? Porque não é só seguir algoritmo, tá? Claro, ajuda muito seguir os algoritmos que eu falo, da front-running algoritmos executores, tá? Vou largar aqui embaixo, você tá caindo, né, no canal aqui de Maduro, agora não tá entendendo nada do que eu tô falando, vou deixar aqui embaixo, tá, vídeos que falam o que são esses algoritmos, a diferença deles para os HFTs e por aí vai, tá? E uma série que eu fiz também falando sobre os tipos de algoritmos que podem ser ligados por grandes players que executam ordens grandes, tá? Vamos lá. Tá, vindo para a tela aqui, acho que vai ficar mais fácil de entender. Estou gravando aqui no finalzinho do dia, tá? E índice futuro, tá? Aqui na sexta-feira, dia 20. Eu gosto muito de olhar por essa tela aqui, por esse gráfico aqui do lado, que é a análise do player dentro do plugin Tape Reading, que, né, uma parte que eu ajudei a desenvolver alguns anos atrás na Nelogic, essa parte foi eu que desenvolvi de reconhecimento de algoritmo, tá? Mas essa tela não é a que reconhece o algoritmo, essa tela é a que mostra, né, quanto que cada player está comprando ou vendendo e por aí vai, tá? E aí que tá, aqui você tem um movimento bem interessante, né? Você tem um movimento em que esse player aqui começa a comprar de maneira muito intensa durante a manhã e o preço aparentemente ele só sobe um pouco aqui das 9 até as 9h12 mais ou menos, mas o resto ele fica de lado, mesmo com esse player comprando muito. Você fala, pô, se eu fizesse o que o André falou, né, olhando por taxa de participação, esse cara está participando com 2,5% na compra, tá? O verdinho aqui é quanto esse cara está comprando em termos de taxa de participação dentro daquele intervalo de tempo. Para índice, para algoritmo executor, é uma taxa de participação alta, tá? E, pô, em teoria você teria que seguir esse cara, tá? Mas a gente vai ver um pouco, né? Um pouco com outra tela aqui, tá? Do porquê que é meia verdade isso daqui. Só nos primeiros minutos do dia, depois não, tá? E aí você tem um baita de um trade, que é 11,7, 11,8 mais ou menos, com esse cara, tá? Ou não sei se é o mesmo cliente ou não, tá? Mas através dessa mesma corretora, tá? Que eu evito ficar falando o nome aqui para poder, né, evitar qualquer tipo de sanção, né? Mas assim, você tem ali uma entrada clara, né, aqui você consegue olhar a linha azul, é a evolução líquida, né, dessa corretora, então o cara estava comprado e começa a vender, não importa muito o nível, né, se está comprado ou vendido, mas sim a trajetória, tá? E a linha aqui, a forma com que passa o tempo e esse saldo ele vem, tem muito cara de algoritmo, né, tem muito cara de ordens muito repetidinhas, né, por tempo, tá? E a linha azul aqui é preço, tá? Então, desculpa, a linha azul é a posição líquida, a linha branca é preço, tá? Por aqui você pegaria, tá? 11,7, 11,8 é ligada, mas eu gosto dessa tela, análise do player, que você consegue ver muito mais detalhes, você consegue tentar identificar que tipo de algoritmo que é, você consegue olhar a taxa de participação, você consegue olhar com o botão direito aqui quantidade, você consegue identificar aqui por ADV, muitas vezes se é um VWAP ou não, tá? Tudo isso que eu tô falando, eu deixei outros vídeos aqui que estão na descrição, tá? A princípio eu gosto de deixar bastante nesse taxa de participação e é uma taxa de participação alta, tá? E aí você vê que ele começa a ligar na venda de novo aqui, não dá para ver exato, mas foi 11,7, 11,8, e aí começa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, opa, e aqui eu não estou mostrando também, tem o Times and Trades, que é qual a composição
dessa taxa de participação? Quantas ordens esse cara enviou? Esse cara enviou uma ordem única? Pô, não me interessa. Esse cara picou em ordens pequenas, repetitivas? Opa, me interessa muito que esse cara tá com o algoritmo ligado. Tá? E aí que tá, ligou, e aí você só tem você tem quedas, né, de taxa de participação, mas ele não zera, ele não para de vender, né, ela vem para meio, que é uma taxa de participação baixa, e você vê que o preço para de cair, tá? Aí esse cara volta a acelerar para perto de 2 de taxa de participação, o preço continua caindo, ele volta a estabilizar, mas não desliga o algoritmo de venda, o preço estabiliza, ele volta a acelerar na venda para 2, 2,5, 3, quase 4 de participação e o preço cai de novo até no momento em que 2,45 mais ou menos, ele de fato aparentemente desliga o algoritmo ou entra algum algoritmo na compra que meio que neta aqui, ó, 2,45, meio que dá por alguns minutos você percebe que ele já não tem mais essa trajetória de venda que ele veio apresentando desde as 11h07 da manhã quando ele ligou, tá? Então, das 11h07, tá? Até as 2h45 você tem claramente um algoritmo de venda ligado, né, no índice futuro, tá? Mas aí que tá, André, tá bom, esse aqui eu entendi, tá muito claro, 11h07 ele ligou o algoritmo de venda, a taxa de participação dele caiu, mas não veio para zero, então ele não desligou, até poderia vir para zero, tá, por 1 ou 2 minutos, né, não muito mais que isso, e ele religar, mas ele não desligou, não veio para zero, então ele continuou vendendo, perfeito, tá? E aí às 11h45 você tem ali um novo evento, que é a desligada desse cara, tá? Esse cara desligou, tá? Tá, mas, pô, André, peraí, aqui deu errado então, né? Você tem esse cara comprando muito desde a abertura bastante, pô, e o preço não subiu, esse preço caiu depois, de fato, tá? Mas aí que tá, aí, isso que eu sempre falo aqui, né? Esse trade, ele anda muito casado com a definição de preço justo, tá? Eu tenho aqui pro dia, tá? Não estava completo até o fim do dia, tá? Aqui tá, não sei exatamente que horas da tarde, mas é uma planilha calculada, isso aqui tá fora do profit. Tá? O índice, o preço real dele é a linha azul dentro de um dia e o pontilhado é um calculado preço justo que eu calculo. Tá? Isso aqui só para dentro do dia de hoje, aqui 9 da manhã e aqui não estava no fim do dia ainda. Isso aqui devia ser ainda 4 e pouco da tarde, momento que eu tirei esse print aqui da tela. Tá? E eu gravei alguns momentos aqui. Eu gravei esse primeiro momento, 9h40 da manhã, que eu tracei essa linha horizontal aqui, essa linha vertical em laranja, em que você tem o preço justo subindo. Tá? O preço justo, ele, da forma com que eu calculo, ele calcula com outras variáveis que não o índice futuro. Tá? Então ele não tem a ver, o preço do índice futuro, tá? Não entra na conta do preço justo. É diferente de uma média móvel, tá? Diferente de uma média móvel, que para eu construir uma média móvel eu preciso, sei lá, de 8 períodos anteriores, 20 períodos anteriores, 50 períodos anteriores. Estaria numa média móvel olhando 50 períodos anteriores do próprio índice para criar uma média do índice. Na minha definição de preço justo, eu uso variáveis exógenas ao índice, ou seja, que não tem a ver com o índice para ajudar a explicar e a precificar o índice, ok? Então vamos lá, então assim, você tem aqui um preço justo subindo. Até aqui, que dá mais ou menos 9h40, aquele trade junto com aquele player na compra faria sentido, porque para mim eu tenho aqui variáveis exógenas ao índice dizendo, olha, o justo do índice aqui está subindo, tá? Em termos de precificação, opa, dá margem para o índice, que é o em azul, subir. Tá? Então, eu sempre olho isso quando tem algoritmo ligado. Tá? Duas coisas, eu olho a distância em que o preço está do justo, para ver se tem um gap de precificação, então, se ele está muito acima ou abaixo, e a direção com que o justo anda, né, nesse meio tempo, para mim importa muito. 9h40 vem uma quebra muito forte de justo. Aconteceu coisas no mercado, com as outras variáveis que eu olho que ajudam a precificar o justo, que opa, jogam o justo para baixo. E o índice não cai muito. Mas o algoritmo do cara continua ligado. Tá? Para mim, com esse justo indo para baixo, pode ter o algoritmo de compra que for, tá? Que, putz, eu fico em cima do muro. Tá? É sinal muito conflitante. Muito, muito conflitante. Então aqui, tá, tem um vídeo que eu falo que conta a história do dia, né? Como é que eu divido o dia e tal. Vou largar aqui embaixo também. Esse movimento das 9 às 9h40 foi muito bem, muito, vamos dizer, definido por um algoritmo de compra ligado. Esse algoritmo continuou ligado por um pequeno momento aqui, tá? Até que ele desligou. Tá? A gente vai ver que horas que ele desligou. Só que essa queda do mercado aqui das 9h40, que está aqui, até as 11h07, que é o horário que eu pus aqui, que ligou o algoritmo do player grande na venda,
essa queda do mercado, você tem uma reprecificação de justo muito grande para baixo, tá? De praticamente, sei lá, estamos falando aqui de 1.000 e poucos pontos para baixo, quase 1.000 pontos, isso, quase 1.000 pontos de preço justo jogando para baixo, tá? Com o índice demorando para cair. Tá? O justo veio na frente do índice. Tá? E aí você tem aqui um momento em que, aqui foi totalmente motivado por HFT, tá? Não está nesse vídeo aqui, e também não está na tela que eu mostrei ali, ou em outro lugar que eu olho, que o movimento do dia foi, que o movimento daquele momento, daquela faixa de intervalo foi guiado por HFT, mas que não foi guiado claramente por algoritmo low frequency, nesse intervalo de tempo, das 9h40 até as 11h07. Das 11h07, quando aquele algoritmo que eu mostrei ligou até as 2h45, foi grande parte desse movimento de queda aqui do índice em azul, foi causado pelo algoritmo de venda ligado que eu mostrei para vocês. Tá? Então aqui você tem várias coisas interessantes. Você tem o movimento da manhã, que é o preço justo reprecificando para cima, com o algoritmo de compra ligado. Isso aqui claramente era para estar junto com o cara na compra, mas não deu certo. Tá? Não deu certo, não foi. Tá? E aí você tem um momento, putz, o justo reprecifica para baixo, com o índice ainda aqui em cima, ó, 133.925 pontos, ainda não tinha caído. E o justo cai, e o índice lá em cima ainda, 133.935, com o justo caindo. Aí você vem, né, HFT, né, faz muito esse movimento de fechar o preço de mercado em direção ao justo, muito. HFT fecha esse gap bastante, tá? E aí você tem um momento do dia em que, putz, aí entrou o algoritmo forte na venda mesmo, tá? Às 11h07, e aí você tem aqui, só depois de um tempo, né, o justo caindo, mas ele continua caindo, que é um bom sinal, e aqui, 2h45, o cara desliga, mas você vê que a partir desse momento aqui, ó, você já não tem um reforço do preço justo jogando o índice para baixo. Você já tem o justo meio estabilizado numa faixa grande, indo um pouquinho para cima e larga um gap, tá, para segunda-feira, que, vamos dizer, eu não gosto de ficar, né, antecipando o futuro e por aí vai, mas o índice passa um pouco descolado para baixo do que seria o preço justo. Tá? Então vamos lá, voltando aqui. Aqui você tem, ó, 9 até as 9h40. Tá? O cara comprando pra caramba com o justo subindo. Então o cara está comprando bastante com o justo subindo. 9h40 o justo cai e o índice não cai tanto. O índice continua preso naquela faixa ali lá em cima, dos 134, 133.700, ele continua meio que preso ali. E o cara continua comprando, mas o justo está caindo já. Até que você só tem um outro driver relevante de venda quando esse cara liga um algoritmo relevante às 11h07, que eu gosto muito de ver por aqui. Tá? Taxa de participação alta, repetitivo, tá? Aqui você tem. Tá? E aqui, por que esse vídeo é legal? Tá? Porque você tem alguns conceitos aqui relevantes, tá? De que não adianta seguir só o algoritmo por seguir. Tá? Até daria nesse caso, né? Você tem aqui um algoritmo de compra ligado, tá? Enquanto esse cara está comprado, é bastante, a participação dele é alta, você estaria com ele. Esse cara desliga o algoritmo, 10h07, 10h08, antes de cair. Tá? Você não ia passar aperto com ele, né? Quando ele desliga aqui o algoritmo aqui em cima, 10h... Tudo bem que ele tenha desligado 10h12 aqui, depois surpreendeu na compra de novo. Você não passa calor, né? Você perde pouco se você zera quando esse cara para de comprar. Tá? Mas se você tem às 9h40, né, às 9h40, um insight de que, aconteceu alguma coisa diferente no mercado, e o que foi diferente? A reprecificação de preço justo para baixo. André, mas putz, eu não sei quais são os drivers do justo. Bom, eu vou ter treinamentos mais avançados que vão ensinar você a acreditar nessa conta aqui, porque ela faz sentido, porque tem essa convergência, né, de tempos em tempos. Às vezes demora algumas horas, às vezes demora dias para convergir o preço para o justo. E por que ela converge? Isso é muito relevante acreditar nisso, para você conseguir operar essas discrepâncias ou as direções de preço justo. Tá? Mas aqui você tem 9h40, você tem um claro movimento de tá comprado nesse negócio, com variáveis exógenas ao índice, que ajudam a precificar índice, mostrando que o índice teria que estar para baixo do que ele está, não faz sentido, mesmo com um algoritmo muito forte ligado. Podia ser que subisse? Podia. É um sinal muito forte para você estar comprado, cara? Putz, é um sinal dúbio, né? E não é à toa que, esse cara desligou esse algoritmo de compra e logo, né, veio um algoritmo de venda. É o mesmo cliente? Não sei, não me interessa.
O fato é que através daquela corretora, que é uma corretora que usualmente atende clientes grandes, aconteceu isso. Voltando aqui, né? Quis trazer esse deu bom, deu ruim aqui, né? Justamente para dar um pouco mais de clareza quando eu falo no front-running algoritmo, né, do que é seguir algoritmo. Óbvio, aqui não tem todas as respostas, tá? Não tem todas as calibragens, não tem o tamanho de ordem que eu olho e por aí vai. Tem só uma das corretoras através das quais esses caras podem entrar, eles podem entrar por outras. Tem outras observações que eu tenho que ficar ligado, se não está entrando fluxo no padrão, se eventualmente não está entrando fluxo na vista, mas já dá um bom cheiro para quem de fato está acompanhando o que eu estou falando, né, para ir tirando dúvidas que eu não tirava até então, quando não tinha quadros, vamos dizer, um pouco mais tangíveis quanto esse aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, né, desse vídeo aqui, eu só consigo saber com você curtindo esse vídeo e deixando um comentário aqui embaixo, falando o que você achou, o que falta, né? Se está bom, se não está, o que você achou de diferente, né, em relação aos outros. Se você já percebe esse tipo de trade no mercado, que dúvida que você tem sobre esse tipo de trade de front-running em cima de algoritmo low frequency no mercado, comenta aqui embaixo, que além de eu, né, poder tirar a tua dúvida, tá, eu vou saber se você está gostando ou não para continuar, né, fazendo essa série, na verdade, para dar sequência, né, nessa série nova que eu criei aqui. Tá? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Beleza? Um abraço, boa semana.